Uma retomada vigorosa dos mercados já está acontecendo mesmo com o noticiário ainda negativo. O Ibovespa recuperou o patamar dos 90 mil pontos e já há quem fale sobre a possibilidade de renovar novos recordes históricos acima dos 120 mil pontos. Mas para mim, isso não é o mais importante. Na minha opinião, o mais relevante são as supermultiplicações que podem acontecer em momentos como esse. Pós-crise de 2008, por exemplo, entre os 20 melhores desempenhos da Bolsa, tivemos multiplicações de 451% a 2.414%. Isso nos 3 anos seguintes à crise. Ou seja, é muito mais importante você vasculhar oportunidades pontuais do que ficar debruçado sobre o comportamento do índice em particular. Na crise de 2014 também aconteceu algo parecido e foi ainda mais brutal. Multiplicações entre 534% e até 10.538%. São momentos circunstanciais da história, com a queda brutal da Bolsa, como ocorreu agora, que surgem também as maiores oportunidades de fazer fortuna. Agora, novos lucros dessa natureza podem estar por vir. Veja agora mesmo a lista das ações que, aos preços atuais, você talvez não encontre nunca mais. São verdadeiras oportunidades de uma vida. Não é segredo nenhum que, para se ganhar dinheiro, devemos comprar na baixa e vender na alta. Por isso, em momentos pontuais da história, a queda da Bolsa permitiu que algumas pessoas que colocaram pouco dinheiro em algumas ações se tornassem milionárias. Pós-crise de 2008, pessoas comuns viram seu patrimônio se multiplicar entre 5,5 e 25 vezes até. Em apenas 3 anos de aplicação nas ações certas, quem colocou 10 mil reais, por exemplo, pôde alcançar o patamar de 250 mil reais. Para se tornar um milionário, nesse caso, bastavam 40 mil reais. Em 2015, outras pessoas puderam se tornar milionárias também. Os 20 melhores desempenhos da Bolsa apresentaram multiplicações entre 5,3 e 106 vezes. Quem investiu em Magazine Luiza pós toda a crise política e econômica que a gente viveu em 2014, colocou 5 mil reais, por exemplo, e saiu com mais de meio milhão. 10 mil tornaram pessoas comuns milionárias. Esses ganhos, claro, são raros, mas são ganhos que acontecem no pós-crise, quando ações pontuais, oportunidades específicas, ficam baratas demais. É dessa chance que você está diante. A Bolsa Brasileira despencou com a pandemia e algumas ações sofreram quedas ainda mais acentuadas. Vimos um movimento brusco da Bolsa Brasileira perdendo seu maior patamar histórico, de 118 mil pontos até o menor de 63 mil pontos. Tudo isso em questão de poucos dias. E desde então, vemos a Bolsa subir vigorosamente nos últimos pregões, recuperando o patamar dos 90 mil pontos. Agora, mesmo com o cenário ainda bastante incerto, acredito que estamos diante de uma oportunidade brutal de ganhar dinheiro com as ações certas. Estou falando que chegou a hora de uma grande virada de mão? Sim e não, na verdade. Eu ainda sou cético com a enérgica recuperação do Ibovespa e com certa euforia vivida nos últimos dias. Apesar de achar que no longo prazo o investimento hoje na Bolsa como um todo será sim vencedor, eu ainda vejo muitas incertezas no ar que podem levar a Bolsa a períodos de quedas intensas. Em outras palavras, há muito risco no horizonte. Porém, em alguma medida chegou o momento da virada de mão sim, mas para algumas ações específicas, e é delas que eu quero falar. Aquelas ações que sobem mais e puxam a média para cima. Você precisa das ações certas. As ações que batem o nosso principal índice de referência, o Ibovespa. É isso que quero fazer por você hoje. Assim como tenho feito desde que criei essa minha lista de ações. Esses são os resultados da lista que quero abrir para você hoje, desde que a criei em 2015. Repare que desde 2015, no acumulado, nós nunca perdemos para o Ibovespa. Na minha lista de ações acumulam-se 361,5% de ganhos no período, contra apenas 96% do Ibovespa. Ou seja, quem acompanha a minha lista de ações não apenas está há 5 anos com os papéis que puxam a média para cima, mas também já pôde multiplicar seu patrimônio por quase 5 vezes, mesmo considerando as quedas da crise atual. É exatamente isso que eu vou continuar buscando e que a partir de agora
você pode fazer parte. Nos últimos dias, o fluxo comprador e otimista flerta com escalada adicional de ativos de maior risco, em especial aqueles que ficaram excessivamente descontados na crise. Ou seja, o dinheiro está vindo para mercados emergentes, em especial para ações que despencaram com a pandemia e ficaram muito baratas, ações muito depreciadas na crise. Como foi o caso de uma ação da minha lista que subiu 60% em questão de 5 pregões. Não foi um caso isolado. Outra ação da minha lista subiu 35% também em 5 pregões. Agora, acredito ter encontrado outras 2 ações que podem apresentar dinâmica semelhante a essa. Grandes porradas, talvez até no curto prazo. Trata-se de tesouros escondidos, muito depreciados, que se beneficiam desse movimento recente mais tomador de risco. Você vai ter acesso não somente a esses 2 nomes, como a minha lista completa de ações. A lista que eu chamo de oportunidades de uma vida. A lista que desde 2015, quando foi criada, já alçou milhares de brasileiros a patamares mais altos, bem mais altos financeiramente. E eu vou abrir essa lista de oportunidades de uma vida para você, sem que você assuma compromisso algum comigo nesse primeiro momento. Aquelas ações que aos preços atuais você talvez não encontre novamente na sua vida. E após olhar com seus próprios olhos, você me diz se aceita a proposta que eu vou te fazer ou não. Faço isso para não te restar motivo para ficar de fora, pelo menos de conhecer essa oportunidade. Então eis a minha proposta para você. Em primeiro lugar, eu vou abrir para você a minha tese e te mostrar como você pode acessar a minha lista de ações, as oportunidades de uma vida, sem assumir compromisso financeiro algum nesse primeiro momento. Você olha, experimenta, decide depois se quer colocar algum dinheiro nisso. Se você decidir colocar e não tiver lucro com as ações já em 12 meses, eu me comprometo a devolver 100% do seu dinheiro gasto comigo e ainda a te fornecer acesso às minhas indicações de investimento de forma vitalícia, inteiramente de graça. Eu estou assumindo boa parte do risco da sua decisão, para que você se sinta plenamente confortável para aproveitar essa oportunidade hoje. Somente estou fazendo isso, confesso, porque realmente acredito que a gente tem uma bazuca na mão. Agora é hora de você fazer a sua vida. A gente está diante de algo raríssimo. Hoje, nossos 350 mil assinantes estão recebendo instruções de comprar essas ações. Acredito que chegamos no preço exato desses papéis para que você tenha a chance de surfar uma retomada surpreendente e transformadora para a sua vida. Eu já fiz isto igualzinho antes no mercado de ações e sei exatamente o que eu estou fazendo agora. Portanto, assista até o final enquanto esse vídeo ainda está no ar. Como essa oportunidade é extraordinária, eu me reservo no direito de tirar esse vídeo do ar a qualquer momento, sem aviso prévio. Principalmente se o mercado se comportar de forma intensa nos próximos dias, inclusive como foi recentemente, levando os preços das ações dessa lista às alturas. Não vamos perder tempo. Ao longo da história, grandes fortunas foram construídas em períodos exatamente como o atual, em que temos uma condição de preços extraordinariamente descontados para alguns ativos específicos, provocada por uma grande crise, em que há uma ruptura com a situação anterior e uma mudança no padrão de consumo, o que vai privilegiar um determinado grupo de empresas e, consequentemente, de ações. Na iminência de uma retomada dos mercados após um grande drawdown, ou seja, no movimento posterior a uma queda rápida e expressiva nas cotações de mercado de forma generalizada, temos tudo isso combinado agora, nesse exato instante. Para você ter uma ideia do timing que você está inserido, dá uma olhada nesse gráfico que está aparecendo na sua tela. Ele mostra os ciclos históricos do mercado brasileiro. Quanto dinheiro, em média, a Bolsa, apresentada aqui pelo Ibovespa, seu principal índice, trouxe para as pessoas nesses grandes ciclos. Estamos falando de ciclos de multiplicação de capital da ordem de 70 vezes, 29 vezes, 87 vezes ao longo da história. Isso para a média do mercado brasileiro. Como eu disse, o mais importante são as supermultiplicações específicas que esses períodos sempre oferecem. Aquelas ações que puxam a média para cima, apresentando resultados simplesmente extraordinários, como os que eu já mostrei desde o início. Você está diante dessa oportunidade. A gente está no exato ponto que separa uma crise de uma oportunidade de se fazer muito, mas muito dinheiro. Eu espero que você faça parte disso.
Antes, um alerta importante. Você precisa estar ciente de que ganho passado não é garantia de retorno futuro. Investimentos em ações envolvem riscos, assim como qualquer outra aplicação no mundo. Estamos aqui com o objetivo de investir uma pequena quantia em algo que tem risco, mas também tem um potencial enorme. Pouco dinheiro, e quando eu digo pouco, eu estou me referindo ao percentual do seu patrimônio. Pouco dinheiro já é o suficiente para se expor à chance de lucrar muito. Você precisa ter isso em mente para a gente prosseguir. Essa lista que eu vou te revelar hoje é aquela que, na minha opinião, possui o maior potencial de lucros entre as mais de 300 empresas da Bolsa. E eu te digo isso por um motivo simples. Nós já fizemos isso antes. Perceba que nem eu, nem a minha equipe, a maior do Brasil, somos novos nessa estrada. Ao contrário de inúmeros influencers heróicos de finanças que apareceram nos últimos meses de bull market, nós já passamos por várias crises. Há exatos 6 anos, eu fui voz única no mercado brasileiro a pregar, por um tempo sozinho, a chegada de uma crise econômica sem precedentes. Lancei em 2014 O Fim do Brasil, um documento em que eu denunciei todo o descalabro econômico da equipe da presidente Dilma Rousseff. Minha tese gerou muita polêmica, ameaças físicas até, a mim e a minha família, e foi retalhada explicitamente pelo governo do PT. Os eventos que culminaram no Petrolão, na maior recessão econômica da nossa história, e depois no impeachment de Dilma Rousseff, trouxeram alertas importantes para as pessoas protegerem o seu patrimônio. O exemplo mais emblemático foi a minha indicação para comprar dólares quando a moeda estava cotada a 1,90 e depois para vender quando ela estava a 4,25. Quando eu falei que o dólar ia a R$4, absolutamente ninguém acreditou. Pelo contrário, me ridicularizaram. Depois que aconteceu, é claro, ficou óbvio. Mas o mais importante foi o que aconteceu depois. Depois de um ano, veio o que eu chamei de a virada de mão, em setembro de 2015. Naquele momento, percebi que a crise ainda podia piorar, mas algumas ações já tinham ficado baratas demais e era a hora de ir às compras. Aquela foi a primeira vez em 35 anos que eu usei a expressão oportunidades de uma vida, e o nome se provou muito acertado. 5 anos depois, a multiplicação que essas ações causou na vida dos meus leitores foi da ordem de 5 vezes com as ações da Rumo, 3,5 vezes com Guararapes, 3 vezes com Eneva, 2,8 vezes com Banco Pan e várias outras. Quem seguiu a indicação de compra de dólar em 2014 dobrou seu patrimônio. E depois, se continuou seguindo minhas instruções de compras de ações, multiplicou de forma consecutiva seu patrimônio. Recebo agradecimentos dessas pessoas até hoje. De acordo com o nosso levantamento, as ações que indiquei na tese A Oportunidade de uma Vida configuraram a melhor carteira sugerida em todo o mercado de investimentos no Brasil inteiro. Desconheço quem tenha ganhado mais dinheiro do que meus leitores entre 2015 e 2020. E está tudo publicado e comprovado em nosso site para quem quiser se certificar. Não há qualquer comparação com o que a gente fez aqui. E eu tenho um baita orgulho do meu time por isso. Portanto, o que importa para você hoje é que já vimos o mercado desabar em várias outras oportunidades, para depois retomar seu crescimento com muito mais força, principalmente em ações específicas. Nossa empresa tem mais de 10 anos de atuação e um histórico vasto de resultados. Já fizemos isso antes, com responsabilidade, quando a maioria, praticamente todos, os youtubers, influencers de finanças e novas casas de análise que tentam replicar empíricos sequer existiam. E agora, queremos que você lucre e faça a sua vida com essas oportunidades. A gente está voltando 5 anos depois da primeira virada de mão para dizer: você tem uma nova chance. E eu tenho certeza de que as condições nunca foram tão parecidas e podem ser até melhores agora, mas somente para quem tiver as ações certas em mãos. Isso quer dizer que já passamos pelo pior e a bolsa agora deve subir sem olhar para trás? Não, não é bem isso. A crise ainda não acabou necessariamente. Ainda poderemos sim ter dias difíceis na bolsa como um todo. A retomada estrutural pode ser testada novamente, com alguns soluços e dias mais difíceis. A volatilidade deve fazer parte do processo diante de tanta incerteza. A gente está ciente de tudo isso. Estamos no meio de uma crise sem precedentes, o que envolve isolamento social e vai ter impactos drásticos sobre as economias. O fluxo de notícias continua bastante duro e a volatilidade vai continuar. Os mercados trabalham com as expectativas dos agentes econômicos e sempre antecipam os movimentos da economia. Os casos de infectados e de morte no Brasil ainda podem aumentar bastante, mas o mercado financeiro já precificou grande parte disso.
nos preços atuais, algumas ações muito específicas, e é delas que eu quero falar, já oferecem uma simetria de retornos potenciais absurda, podendo te deixar literalmente rico em alguns anos. Tudo isso feito com muito zelo e responsabilidade. Portanto, vamos aos fatos. De nada adianta eu falar em convicção sem apresentar uma série de argumentos sólidos para embasar a minha decisão estratégica. A seguir, eu apresento para você os 5 pilares que me fazem acreditar que estamos diante da oportunidade de uma vida com as ações específicas escolhidas para a minha lista. O primeiro é que depois do período de lockdown e quarentenas no mundo todo, a gente agora está reabrindo as economias e voltando a atividade econômica a fluir melhor, principalmente no mundo desenvolvido. A gente já viu indicadores acima do esperado da economia americana na semana passada. A surpresa com o relatório de emprego nos Estados Unidos foi a maior já vista em toda a história. Temos alimentado a expectativa de uma recuperação em V, tanto da economia quanto dos lucros corporativos. A gente já consegue ver a luz no fim do túnel dessa crise, voltar à atividade econômica e voltar os empregos e os lucros das empresas. Com isso, as ações tendem a acompanhar. Isso nos leva ao ponto 2, que é o risk-on, ou seja, o mercado começa a ir para ativos de risco. Quando começou a pandemia e toda essa crise mundial, o que aconteceu foi o clássico flight to quality. Todo mundo pegou seu dinheiro e comprou ativos muito seguros. Foi para os treasuries americanos, para os bunds, para os gilts, coisas que não tinham risco. Agora está acontecendo justamente ao contrário. Tudo que estava parado em coisas de muita segurança começa a refluir para ativos de muito risco. Muitos até falam no movimento Dash to Trash, que você vai comprar coisas lixo, coisas mais arriscadas em troca de um enorme potencial de retorno. É exatamente aqui que estão as grandes porradas. Ações que estavam abaixo do radar e que começam a receber esse grande fluxo de dinheiro que havia se alojado no flight to quality, ou seja, em ativos de muita segurança. Agora o que a gente observa nas últimas semanas é justamente o dinheiro saindo do dólar e sendo aplicado em economias periféricas, exatamente como o caso brasileiro. E dentro do Brasil, em ações abaixo do radar, de baixa capitalização de mercado, naquelas que costumam subir muito no pós-crise. São essas 2 novas oportunidades que eu acabo de selecionar na nossa carteira Oportunidades de uma Vida. Terceiro ponto dos nossos 5 pilares. Tem muito dinheiro no mundo. A fim de controlar os efeitos da paralisação e manter a economia aquecida, as nações imprimiram dinheiro por toda parte, em quantidades cavalares. Trilhões de dólares, trilhões de euros foram injetados para estimular as economias. Vamos para o maior pacote de estímulos em termos nominais já feitos na história da humanidade. Não há sequer qualquer paralelo anterior na história. A gente caminha para salvar todo mundo, com a impressora de dinheiro rodando a juro negativo de curto prazo. Sabe o que isso significa? Com tamanha injeção de recursos na economia e nos mercados, a tendência é haver uma perda do valor do dinheiro e uma maior valorização dos ativos. É isso que acontece, o que o Ray Dalio, o maior gestor do mundo, chama de cash stretch. O dinheiro vale muito pouco e os ativos valem muito. Qual a consequência disso tudo? Olha, pensa comigo. Se entra muito dinheiro na economia, o dinheiro passa a valer menos. Diminui seu valor e aumenta o valor dos ativos reais. Isso significa que, surpreendentemente, as ações podem ser menos arriscadas até do que parte das aplicações de renda fixa. Isso já aconteceu na história. Em 99, por exemplo, todo mundo correu para comprar dólar e ações, vendo justamente a deterioração do valor da nossa moeda. Com tamanhas emissões de dinheiro, os bancos centrais devem piorar a qualidade dos seus balanços. Os déficits como percentual do PIB, que já estavam em percentuais bem elevados, podem atingir patamares inéditos. Se o dinheiro não vale muito, você corre para comprar ativos reais, ações, que são pedaços de empresa, e imóveis. A gente está, possivelmente, presenciando a mudança de paradigma preconizada, mais uma vez aqui pelo Ray Dalio. Por isso, evite posições grandes em renda fixa, evite ficar com muito dinheiro em caixa, porque o dinheiro tende a valer menos relativamente aos ativos reais. Eu sinceramente acredito, vários títulos de renda fixa acabaram mais arriscados do que as ações, que são ativos reais, porque são pedaços de empresa no final do dia. Isso nos leva ao quarto pilar. 4. Taxa de juro cada vez mais baixa. Uma parcela da população ainda se intimida com manchetes que anunciam
mais um corte na taxa básica de juros. E isso tem tudo a ver com o pilar anterior. As pessoas ainda não perceberam que ações são ativos reais e que produtos bancários atrelados ao CDI e à Selic não são. A taxa de juro no menor patamar é algo extremamente positivo para as ações, já que as pessoas são praticamente obrigadas a migrar seus recursos em busca de maiores retornos. Isso também é positivo para as empresas, porque elas estão bem enxutas, com ociosidade, e vão pegar dinheiro barato para crescer. Também gastam menos com a sua dívida atrelada à Selic. Tudo isso é positivo para a aceleração do PIB, com a retomada do crédito e o aumento do consumo. E esse efeito é uma bola de neve. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo todo, que tem sido chamado de TINA, There's no alternative. Não há alternativa senão comprar ações, diante de tanto dinheiro no mundo e dos juros zeros ou até mesmo negativos por aí. Então, aumenta o fluxo de dinheiro entrando na bolsa, subindo seus preços. Tudo se alimenta em benefício da renda variável e do processo de financial deepening que a gente está vivendo. Esse termo, financial deepening, nada mais é do que a democratização do acesso aos investimentos de mais qualidade através da digitalização e dos juros menores. Ou seja, a população brasileira passando por uma verdadeira reestruturação, uma revolução da sua educação financeira e investindo em ativos com capacidade de gerar mais valor. Combinando a menor taxa de juros da nossa história, o Brasil quebrando o legado de seu paraíso dos rentistas, adicionando novas tecnologias e plataformas abertas para facilitar o acesso a operações financeiras, mais do que dobramos o número de brasileiros na Bolsa de Valores e em fundos imobiliários nos últimos meses. Esse processo começou a engatar em 2018, mas ainda não está nem na metade e nem está no preço completamente. E é essa década que eu vejo o Brasil se transformando internamente. E isso vai acontecer só uma vez na nossa história. Isso não volta, não acontece de novo. Cabe a você pegar. Eu estou aqui pronto. Portanto, vamos avançar para o quinto e último pilar da nossa tese. Quinto, follow the smart money. Os melhores fundos de ações do país estão agindo. Depois de anos e até décadas de alguns deles fechados, os melhores fundos de ações do país estão reabrindo por enxergarem oportunidades extraordinárias na Bolsa. Veja o assunto do e-mail que acabo de receber da XP, com a lista de fundos de ações reabrindo. Verde, Bulgari, Dínamo, Atmos, Brasil Capital são algumas das gestoras que abriram seus fundos de ações para captação em meio aos pregões sangrentos do mês de março. Se tem uma coisa que outro gestor de fundos que admiro muito, Pedro Cerizzi, bem colocou com Follow the Smart Money, é que não devemos seguir a manada, mas devemos seguir sim os grandes ganhadores de dinheiro. E agora, eles não apenas estão abrindo seus fundos para novas captações, como também afirmam que estão enxergando oportunidades. Em última carta do Fundo Verde, um dos mais renomados e consagrados do Brasil, a equipe escreve: já vimos isso em 2008 e outras crises. Essa é a oportunidade. Obviamente, teremos impactos econômicos sérios, mas para nós, a correção dos mercados mais que reflete tais impactos. Esses são 5 pilares que me fazem abrir para você hoje a lista de oportunidades de uma vida. Nessa lista, só entram ações que, na minha opinião, possuem potencial de realmente explodir de preço no longo prazo e sem correr muito risco. Sou totalmente contra a abordagem curto prazista. Porém, preciso dizer que, nesse caso, é possível sim a gente capturar ganhos significativos em poucos pregões da Bolsa. Dito tudo isso, vamos para os finalmente. O que você realmente precisa para ter a chance de multiplicar seu capital com as oportunidades de uma vida? Vou repetir o que te disse desde o início dessa mensagem. Para acessar o nome das ações da minha carteira, você não assume compromisso nenhum comigo nesse primeiro momento. Os 7 primeiros dias de acesso às ações e a todo o material que eu vou te entregar de presente hoje são totalmente livres. Entra, experimenta, decide depois se quer continuar comigo e seguir minhas instruções de investimentos para proteger e multiplicar seu patrimônio. Faço questão disso. Não quero que haja, nesse primeiro momento, impedimento algum para que você ao menos conheça meu trabalho e o nome das ações. Para destravar seu acesso, basta você se tornar um membro da minha série, Palavra do Estrategista, uma assinatura virtual que conta com mais de 100 mil membros atualmente. O Palavra é a série que define a Empíricos. É a série a que eu dedico a maior parte do meu tempo. Porque além de ser uma porta de entrada da pessoa comum ao mundo dos investimentos, é também a série em que eu não meço esforços para proteger e multiplicar o patrimônio dos meus assinantes. E além de colocar a minha pele em jogo, caso o investimento que eu vou te revelar hoje não dê lucro, eu tenho conseguido cumprir meu propósito. Com ajuda, claro,
da melhor equipe de financistas do Brasil, os assinantes do Palavra do Estrategista têm sido alçados a novos patamares financeiros e sido instruídos com profundidade durante os períodos de crise, que não foram poucos. Essa é a minha vocação e eu luto para cumpri-la enquanto respiro. Agora, eu vou abrir para você exatamente tudo o que você precisa para dar esse novo passo com responsabilidade e principalmente com o meu acompanhamento pessoal e com o máximo de segurança. Portanto, vamos lá. Em primeiro lugar, você vai receber o acesso imediato a 1. Uma aula especial em vídeo, como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos. Isso é o principal. Nada é mais importante na sua construção de patrimônio no longo prazo do que a alocação. Quanto colocar em cada classe de ativos e em cada ativo. É assim que a gente busca encontrar o equilíbrio entre o maior potencial e maior segurança possível. Nessa publicação, eu te dou o passo a passo para fazer isso. 2. Publicação exclusiva, Oportunidades de uma Vida. Como eu disse antes, esse é o nome da minha carteira de ações. Oportunidades de uma Vida. Faço questão que você olhe mais uma vez para o resultado dessa carteira ao longo do tempo. Essa tabela é um resumo da consistência e da capacidade de multiplicação de capital dessa carteira. Ela reflete ações que, na minha opinião, estão gritando para serem compradas. Ali, eu só coloco ações que acredito que podem te alçar um novo patamar financeiro, que, na minha opinião, você precisa comprar imediatamente. E eu vou te revelar uma a uma nesse vídeo. Além disso, você vai receber o meu acompanhamento pessoal através de uma publicação quinzenal. Eu vou te acompanhar de 15 em 15 dias. Esse vai ser o nosso veículo de comunicação principal, oficial. Mas no dia a dia, de forma mais íntima e dinâmica, também vamos nos comunicar pelo nosso grupo exclusivo no Telegram. Quando algo acontecer, pode ter certeza que eu vou te mandar um áudio explicando o que está acontecendo e se você deve fazer alguma coisa. Aproveitar uma nova oportunidade, sair de uma outra, tudo para que você fique tranquilo, sabendo que alguém está pensando no seu dinheiro por você. Tem mais. Vídeos com passo a passo de como abrir conta em algumas corretoras e lá dentro como você pode encontrar algumas aplicações que eu vou abordar. Esses vídeos viabilizam qualquer pessoa a seguir as instruções da série. São os tutoriais com passo a passo que vão ficar totalmente disponíveis para você, para não ter desculpa de que faltou acompanhamento ou que você não soube fazer. Mesmo quem nunca investiu na vida vai ser plenamente capaz de abrir conta em uma plataforma de investimento e começar a investir com esse conteúdo que a gente vai disponibilizar. E se você já é expert, também tem conteúdo para você. Uma coisa eu te afirmo com tranquilidade, tudo que eu poderia fazer de melhor para a sua vida financeira eu faço aqui, nada menos do que isso. Isso tudo será seu por 7 dias sem compromisso. Agora, em segundo lugar, a minha proposta também coloca a minha pele em jogo pelos seus resultados. Portanto, vamos dar um passo importante antes de eu liberar o seu acesso à série Palavra do Estrategista. A partir do momento que você decidir experimentar a série, vai estar respaldado sob um compromisso especial de lucros. Vai funcionar assim. Se no final dos próximos 12 meses o resultado da carteira de ações Oportunidades de uma Vida for negativo, eu me comprometo a te devolver integralmente o dinheiro gasto para fazer parte do Palavra do Estrategista e ainda manter a sua assinatura para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Veja bem, você tem duas possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com a assinatura Palavra do Estrategista nos próximos 12 meses, ou eu me comprometo a te devolver o dinheiro gasto comigo e manter seu acesso de graça pelo resto da vida. Ou seja, vamos trabalhar de graça para você pelo resto da vida, abrindo mão de receita da nossa empresa e te entregando para sempre nossa série mais completa e exclusiva. Combinado? Ótimo. O momento é muito importante. Vai entrar para a história da Empíricos e espero que entre para a sua também. Agora vamos ao preço da assinatura, caso após os 7 dias de degustação você goste da série e decida continuar. Quanto vai custar o ingresso a todo esse conteúdo? Olha, eu preparei algo realmente para mudar a sua vida financeira. O valor do que eu estou te entregando é difícil de mensurar. Mesmo assim, vou tentar te fazer uma proposta irrecusável. Por isso, o acesso ao Palavra do Estrategista, o acesso à carteira de ações Oportunidades de uma Vida, todos esses materiais especiais que eu preparei, 12 meses de acompanhamento da série Palavra do Estrategista, com 7 primeiros dias de presente e ainda o compromisso de te devolver o dinheiro da assinatura e te dar o acesso vitalício à minha série, caso as ações da carteira Oportunidades de uma Vida não te deem lucro em 12 meses, tudo isso vai custar para você
12 vezes de R$5. Sim, R$5. Mas atenção, esse é um preço absolutamente especial dadas as circunstâncias extraordinárias. O preço regular em nosso site é de R$18 mensais. É uma oferta única e especial, pois o momento exige que você aproveite essa oportunidade. Eu sugiro fortemente que você ao menos conheça as ações que eu estou chamando de oportunidades de uma vida. Trata-se de uma chance real de multiplicação de valor capaz de te alçar a um novo patamar de vida. Agora é com você. Eu espero te ver do outro lado. Você vai ser muito bem tratado. Minha missão com o seu patrimônio é de te fazer proteger o que já conquistou e ganhar muito mais dinheiro. Se por algum motivo você decidir que não quer fazer parte disso, tudo bem. Eu agradeço sua atenção até aqui. E espero de coração que você não assista a outro vídeo meu mostrando todas as multiplicações que você teve a chance de embolsar, mas ficou de fora. A hora é agora. Um grande abraço.